Oi pessoal, nós estamos aqui numa aula virtual que a gente chama de assincrônica, porque ela não acontece ao mesmo tempo em que nós estamos frente uma a outra, ou seja, você pode assistir essa aula quando você quiser. Este vídeo que nós estaremos postando lá no YouTube, vocês poderão baixar e assistir conforme a conveniência de vocês em relação ao horário. Nós estamos adotando essas medidas, como vocês sabem, por determinação superior da universidade, em que nós buscamos alternativas para os encontros sincrônicos, ou seja, os presenciais, as aulas presenciais. Então nós vamos ter que fazer algumas edições de vídeos que serão postados no YouTube, e paralelamente eu vou disponibilizar para vocês os slides relacionados com essas aulas essas videoaulas que estaremos postando lá no Moodle, com um link para o YouTube. Muito bem, na última aula, na aula presencial que tivemos, nós trabalhamos com o conceito de marketing de serviços. E nesse conceito a gente procurou estabelecer, através do filme Fome de Poder, alguns vínculos teóricos com a questão que estamos estudando, que é o marketing turístico, e principalmente com o assunto atual, que é o marketing de serviços, as especificidades do conceito de marketing de serviços. Então hoje eu vou dar sequência nessa discussão com vocês, passando alguns conceitos no slide 1 que complementam aquele raciocínio que a gente já travava na última aula, ok? Então o primeiro slide, esse slide que vocês poderão sacar lá no Moodle, relacionado com a aula de marketing de serviços, esse slide procura conceituar os 5 níveis de um produto. O que é interessante, que para que nós entendamos tecnicamente o marketing, aqui a gente começa a entender um pouco sobre isso, pensar de uma forma mais ampliada, uma visão mais lateral, relacionada com o marketing de serviços. Tradicionalmente, então, um produto tem 5 níveis que podem ser segmentados, ou seja, que a gente pode olhar de uma maneira mais estruturada, analisando a partir das diversas possibilidades em que um produto se desdobra. Então nós temos na base dos níveis de um produto o que a gente chama de benefício central, que é o serviço ou benefício fundamental que o cliente está comprando. O produto básico, que é o outro conceito, seria já a versão básica do produto. Daqui a pouco eu vou lhes dar alguns exemplos de como é que isso pode ser destrinchado. O produto esperado é um conjunto de atributos e condições que os compradores esperam quando compram o produto. O produto ampliado é aquele que inclui serviços e benefícios adicionais que distinguem a oferta de uma empresa da oferta dos concorrentes. E o produto potencial são as possíveis evoluções e transformações futuras do produto, ou seja, aquilo para onde o produto pode evoluir. Em um produto do marketing tradicional, ou seja, os bens de consumo durável e meios de consumo não durável, isso é bem fácil de explicar. Uma câmera fotográfica, por exemplo, ela tem como benefício central aquilo que ela se propõe fazer, que é tirar fotografias. E a versão básica do produto é simplesmente uma câmera que fotografa. Já o produto esperado, ele já tem alguns outros atributos. Por exemplo, você espera que uma câmera fotográfica tenha um foco, uma possibilidade de regulagem de foco, que você consiga fazer um zoom, puxar a imagem mais para perto, mais para longe, e por aí vai. São atributos que normalmente você tem numa câmera, por mais simples que ela seja, ela já tem esse tipo de atributo.
Entretanto, né, o produto ampliado, já quando você olha para um produto ampliado, você pode pensar nessa mesma câmera fotográfica como algo que vai lhe oferecer alguns benefícios a mais, né, além do que os concorrentes já oferecem, ou seja, além de um foco automático e um super zoom, ou um zoom, algo que supere as expectativas em termos de um zoom, por exemplo, uma câmera com que você consiga fotografar lá as crateras da Lua. Então esse seria o diferencial, que é o produto ampliado de uma câmera fotográfica. Já o produto potencial, ele vai além, né? O produto potencial é aquilo que nos permite vislumbrar as potencialidades futuras dessa câmera fotográfica, em que eventualmente nós consigamos, num futuro próximo, pensar, por exemplo, em imagens holográficas tridimensionais que possam ser adicionadas ao potencial desse produto mais básico que nós temos hoje. Então, quando a gente começa a olhar para o conceito de produtos, né, os níveis de produto, a gente percebe que existem essas características ou esses níveis de produto que podem ser adicionados não só no marketing tradicional, mas também que a gente pode pensar nisso dentro do marketing de serviços, né? Porque as expectativas dos nossos clientes sempre serão as melhores possíveis quando a gente consegue ir profissionalizando os nossos serviços. Isso é interessante, né, quando nós pensamos nesses níveis de produtos, porque o marketing tem uma função, que é a função do encantamento do cliente. Então, quando nós pensamos em encantamento do cliente, nós estamos pensando no seguinte: como que eu posso fazer para surpreender o meu cliente, né, em termos de marketing de produto tradicional ou marketing de produtos e serviços. Em Momentos de Verdade, lá do livro do Ian Carlson, ele trata disso, tá, no seu livro, de uma maneira muito interessante. O Ian Carlson foi o executivo da Scandinavian Airlines, a SAS, né, que é uma empresa aérea da Suécia, e em que ele mudou completamente, né, o jeito de atender os clientes. A empresa conseguiu se modificar e fazer esse processo de encantamento dos clientes de uma maneira muito eficiente. Que é interessante, né, no case lá da SAS, e ele coloca isso no seu livro de uma maneira muito brilhante, a forma como a estratégia foi implantada na empresa. É o caso de um cliente que, ao chegar na sala de embarque, tinha esquecido no hotel o seu cartão de embarque. E naquela época não se embarcava, não havia o e-ticket ainda como há hoje nas empresas aéreas. O que é que fez o funcionário que estava ali no balcão? Ele providenciou uma segunda via do cartão de embarque, confiando na palavra do cliente, embarcou o cliente e mandou um mensageiro imediatamente ao hotel deste cliente para buscar o cartão esquecido. Isso é encantar positivamente o cliente, quer dizer, fazer algo mais, né, que do produto básico, ou seja, a expectativa, o produto esperado do cliente era que ele, inclusive, não pudesse embarcar, já que ele havia esquecido o seu cartão de embarque. Mas a empresa surpreendeu positivamente com uma atitude que concede autonomia para um funcionário ali no balcão, para que ele tome uma decisão muito rápida e atenda a expectativa do cliente, ampliando, né, os serviços que aquela empresa concede a ele. Então isso é uma forma de encantar positivamente o cliente. No mundo dos serviços, portanto, como a gente, né, já havia percebido, há muitas diferenças entre o marketing de serviço e o marketing tradicional, que precisam ser lembradas, né? A gente já falou disso na última aula, que é a intangibilidade, a perecibilidade, a variabilidade, a inseparabilidade, o que torna, né, o conceito de marketing de serviços, as questões dos serviços muito mais complicadas, né? O slide número 2 que vocês verão
nessa apresentação, em anexo a essa apresentação, ela trata um pouco, né, de como a gente resolve os problemas decorrentes dessas características do marketing de serviços. Então nós temos lá, por exemplo, a questão da variabilidade, né, que é um dos problemas que nós temos no marketing de serviço. A variabilidade é a que se refere ao desempenho do prestador, ou seja, porque o marketing de serviço ele é totalmente dependente do profissional que presta o serviço, né, como o garçom, como a camareira, o cozinheiro. Quer dizer, você tem ali, ao mesmo tempo em que o produto está sendo produzido, ele está sendo consumido pelo cliente, de modo que está sujeito a uma variabilidade. Então, quais são os problemas que decorrem dessa variabilidade? A qualidade de serviço ela cai, ou ela pode cair, né? E o tempo necessário para que se conheça e confie no profissional. Então, aquele exemplo que eu dava na última aula em relação à confiança que existe, por exemplo, no serviço de um cabeleireiro. Na medida em que você adquire confiança com esse profissional, você vai sempre procurá-lo para que ele preste o mesmo serviço. Agora, como é que você supera essa dificuldade, né, que é a falta de confiança imediata no profissional, né, que é decorrente da própria característica da variabilidade? Quer dizer, o cliente chega com a expectativa de que haverá uma variabilidade e que ele nem sempre pode confiar naquele fornecedor. Então, as ferramentas e soluções são as seguintes: é treinamento, e muito treinamento e padronização de processos, como a gente viu no filme Fome de Poder, né? E rotinas. E também você está sempre monitorando a satisfação do cliente por meio de pesquisas, né? Então os profissionais de comercialização de serviços vão ter que se preocupar muito com isso. Eu vou interromper um pouquinho o vídeo. Na próxima sequência do vídeo eu já vou falar para vocês sobre a próxima característica, que é a inseparabilidade. E esses slides estarão, como eu disse, disponíveis lá no Moodle, tá bom? Já continuamos, porque os vídeos têm que ser curtos para a gente adequar, inclusive, ao upload lá no YouTube, ok? Obrigado.